Fala, rapaziada, bom dia pra você que tá chegando com a gente, amigos da Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o jornalista, eu tô chegando nessa manhã com um mundo de informações pra deixar você extremamente bem informado, então você que tá chegando comigo, por gentileza, deixa o seu like, inscreva-se que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. No vídeo de ontem à noite, nós trouxemos a informação sobre o interesse do Esquadrão no atacante do Flamengo, Juninho, e goleiro do Bahia, né, depois de conversar, de achar que poderia renovar por mais um ano aí com o Tricolor, não houve proposta do Bahia para renovação contratual e ele resolveu aposentar. Eu tô falando do Danilo Fernandes, goleiro do Bahia, ex-internacional, enfim. Vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo dessa manhã, mas antes de qualquer coisa, peço para você, deixa o seu like aí, inscreva-se, é muito importante pra gente, é importante demais pro nosso crescimento, a sua ajuda faz com que a gente possa crescer cada vez mais aqui na Gol TV. Então, deixa o like, inscreva-se, torne-se membro. Ser membro aqui do canal é muito importante. A gente tem o nosso grupo de WhatsApp, a gente tem vídeos exclusivos pros membros, a gente tem acesso direto aos nossos membros, então é muito importante que você ajude a gente tornando-se membro aqui do canal, mas qualquer coisa, só o seu like, a sua inscrição, ela é muito importante pra gente aqui da Gol TV, tá bom? Iniciar o vídeo falando sobre Danilo Fernandes, cara, ele anunciou, né, aos 37 anos, o último jogo do Bahia em casa, em 2025, vai ser também a despedida do goleiro Danilo Fernandes, não só do Bahia, mas do futebol. O jogador de 37 anos vai se aposentar dos gramados no fim dessa temporada, depois de partidas contra o Sport Recife e também contra o Fluminense no Rio de Janeiro. O anúncio foi feito na noite de terça-feira, né, no podcast do Clube Baiano. O Bahia tem um podcast oficial e ele acabou fazendo esse anúncio. Ele falou o seguinte, lembrando de tudo que eu passei, acho que está mais do que perfeito poder encerrar aqui. E ele completa dizendo o seguinte, eu acho que não tinha cenário mais perfeito que esse, oportunidade mais linda do que essa, era para ser desse jeito, era para ser a última camisa que eu vou vestir como atleta profissional em minha vida. Tem coisas que não se explicam, estão faltando palavras para entender esse momento, para falar coisas bonitas, não consigo, mas valeu a pena, foi muito legal, estou curtindo esses dias como se fosse o menino, é o medo do novo, mas vai com medo mesmo de Danilo. 37 anos, tá? 37 anos, se você for pegar aí o Everton, Cássio, o Fábio, dava para empurrar um pouco mais para frente a carreira dele. A grande questão é que não surgiram propostas, né? Não surgiram propostas, existia a possibilidade, existia o interesse do Danilo em mais uma temporada com a camisa do Bahia, mas não aconteceu. Não aconteceu e, particularmente, assim, eu não acho que o Danilo deveria ser titular, mas eu nunca achei o Danilo pior do que o Adriel, pior do que o Marcos Felipe, pior do que o Ronaldo. Eu não achei, tá? Teve determinados momentos que os goleiros que estavam erravam pra caramba e o Rogério não colocava o Danilo. Eu tenho a percepção de que quando tudo acontecer, quando as coisas aplumarem, né, o Danilo tem algumas verdades pra poder falar. Esse é o sentimento que eu tenho. Porque algumas pessoas muito próximas ao jogador me falaram da tristeza que ele tinha em não ser utilizado e que ele não entendia, porque ele treinava muito bem. Enfim, e ele foi esvaziando como um atleta ali dentro do Bahia, foi esvaziando até mesmo como uma liderança, né? Eu não sei se é isso, mas eu julgo que possa ser a liderança. O Rogério Ceni sempre foi um líder, seja como jogador, seja como treinador. Ele não admite sublideranças, né? Ele não admite outras lideranças dentro do elenco. Isso aconteceu no Flamengo aqui e foi muito prejudicial. Então, enfim, pode ser coisa técnica, um gosto também, enfim. Mas o Danilo vai encerrar a sua carreira vestindo a camisa do Bahia. A gente espera que ele possa ter ao menos a oportunidade de entrar e ser aplaudido pelo torcedor nessa última partida contra o Sport. Espero que o Bahia possa fazer uma boa partida, né, resolver o jogo, para que o Danilo possa pelo menos aí ter, né, alguns minutos desse seu último ato como jogador profissional. E durante a entrevista ele falou mais sobre como que chegou essa conclusão, essa decisão de encerrar a carreira no fim da temporada. E disse o seguinte, estou me sentindo bem, mas mais do futebol está aqui, né, e eu não consigo acompanhar. Mas eu não quero mentir para mim mesmo, não quero mentir para outro clube. Minha carreira não foi assim. Eu consegui perceber o momento. Em alto nível, para mim, está difícil. Eu não posso, na linguagem do futebol, roubar. Então ele também fez uma autoanálise, né, sobre o momento dele, então também deixando claro que ele não está conseguindo mais acompanhar o ritmo que o futebol tá exigindo, né? Enfim, eu acho que se esse é o momento, com 37 anos, com a vida bem estabilizada, a gente deseja boa sorte pro Danilo Fernandes. Mesmo assim, eu continuo falando que eu achava que ele poderia ter mais minutagem no decorrer
desse ano, principalmente pelo fato do Bahia, do gol do Bahia ter sido o calcanhar de Aquiles, né, por muitas partidas, e ano passado na reta final quem segurou as pontas foi ele, com 36 anos, né. Enfim, boa sorte, Danilo, que Deus te abençoe e que você possa seguir a sua vida aí, agora que vai começar a sua vida verdadeiramente, né, sem viagem, sem cobrança, né, agora tu vai curtir a família. Cara, teve uma bomba que explodiu ontem, aí o interesse, né, revelado aí pelo GE, a gente também falou com o empresário do atacante Juninho, que confirmou o interesse do Bahia, né, no Juninho Chechel, como é conhecido aqui no Rio de Janeiro, o atacante do Clube de Regatas do Flamengo. Em princípio, o Flamengo não conta com ele para as próximas temporadas e o Bahia surge como interessado em contratar o jogador. Vou trazer aqui o que falou o GE, mas vou trazer o que falou o representante do atleta pra gente também. Quando eu perguntei, demorou pra caramba. Na verdade, antes do GE soltar a matéria, a gente já estava em contato com o representante do jogador, que pediu um tempo, não, espera um tempinho. Provavelmente nesse meio tempo, ele deu essa entrevista pro GE, e o GE, porra, como eu posso dizer, o GE é muito, são pessoas muito influentes e, consequentemente, bem informadas também, né? Foi a Duda Del Ponte, a Emanuele Ribeiro, enfim, trouxe essa informação aí do Juninho, que a gente acabou confirmando de que efetivamente o Bahia surge como uma possibilidade do Juninho para essa temporada. Em contato com o representante do jogador, ele deixou muito claro que além do Bahia, confirmou, tá? Não, Bahia procurou a gente, dois clubes de fora do país também têm interesse no jogador, meus amigos. A temporada do Juninho, né, ela começou em alta, ele foi cobiçado aí pelo Toluca, ele foi cobiçado também com o Sevilha, estava muito próximo de ir pro Sevilha. O atacante viu seu futuro mudar após um telefonema do Felipe Luiz pedindo que aceitasse a proposta do Flamengo. Na volta ao futebol brasileiro, fez gol na final do Campeonato Carioca, mas não viveu uma grande temporada. Ele ficou alguns jogos sem ser relacionado, reapareceu recentemente, com direito a alguns minutos também na final da Libertadores da América. A mudança de status fez o jogador ser procurado por um clube brasileiro, que há conversas em andamento com o Bahia, que tem interesse em contar com o atacante do Flamengo em 2026, tá? Na última janela, o Juninho foi alvo de 7 propostas, cara, mas o clube acabou não querendo negociar. Ele também não quis sair, já que tinha como meta completar a temporada com a camisa do Clube de Regatas do Flamengo. O Juninho foi oferecido ao Flamengo, ainda na gestão do ex-presidente Rodolfo Landim, tá? E o nome agradou o Felipe Luiz. Quando a nova diretoria assumiu o clube, o técnico pediu ao diretor José Boto que o contratasse. Ele estava no Karabag, do Azerbaijão, tá bom? Um dia antes de viajar para Sevilha, Juninho ficou mexido com a ligação do Felipe Luiz e a proposta do Flamengo mudou a passagem da Espanha para o Rio de Janeiro. Ele estava indo para o Sevilha, cara. Estava já praticamente certo aí com o Sevilha e acabou, depois dessa ligação do Felipe Luiz, acabou vindo para o Rio de Janeiro. E por incrível que pareça, o cara que não deu minutagem para ele foi o próprio Felipe Luiz, tá? Ele foi contratado para disputar a posição com o Pedro, que se recuperava aí de uma lesão grave no joelho esquerdo, e só voltou a jogar em abril. Mesmo com a camisa 9 fora, o reforço, em nenhum momento ele virou titular absoluto, perdeu espaço para jogadores que não eram centroavantes de origem, como o próprio Bruno Henrique, até mesmo o Plata. Isso frustrou um pouco o Juninho, né? E no segundo semestre ficou fora da lista de relacionados em várias partidas. Foi um pedido do próprio jogador após conversa sincera com o técnico, que se não fosse para ser utilizado, ele preferia não ficar no banco de reserva. E na reta final agora, com a ausência do Pedro, com a ausência do Plata, o Juninho acabou sendo utilizado em alguns minutos na final da Libertadores da América. No vídeo de ontem, eu já fiz ali uma breve análise sobre quem é o Juninho. O Juninho simplesmente ele não teve tempo, não teve minutagem no Flamengo. Então, assim, é difícil a gente falar do Juninho do Flamengo. O Juninho que o Sevilha tinha interesse, que o Toluca tinha interesse, é um bom jogador. Eu acho que para fazer com que o elenco tenha novas oportunidades, deixar o elenco mais forte, eu acho que o Juninho seria uma boa pedida sim, não vejo como uma loucura. Loucura foi o que o Flamengo pagou nele, 5 milhões de euros. Agora, se ele for pro Bahia pela metade disso, 2 milhões, 2,5 milhões de euros, eu acho que cabe nesse elenco aí do Bahia, tá? Eu vi algumas pessoas falando, não, porque o Thiago é melhor, porque o William José é melhor. Cara, são características completamente diferentes, completamente. O Juninho, ele tem as características de junção do que o Thiago tem e do que o William José tem. Como assim, João? Então ele é melhor que todo mundo? Não tô falando isso, eu tô falando de característica. Ele tem a força física, tem a presença de área, tem a finalização, e ele também é muito forte, muito veloz, então ele atrela isso. Ele consegue jogar por dentro, também consegue jogar por fora. Não acho que ele seja ou vá se tornar protagonista aí nesse Bahia, mas é um jogador que eu gostaria de ter no meu time, pelo menos no banco de reservas, para deixar o elenco mais forte, né? Diferentemente do Flamengo, que tem várias opções, o Bahia não tem tantas opções ofensivas assim, principalmente para jogar nessa posição, então tá tranquilão ali o William José, né? O Thiago de vez em quando joga, mas não é dele. Eu vejo com bons olhos, dependendo do valor, né, que o Flamengo quer negociar, eu acho que seria uma boa pro Bahia, tá? Eu acho que seria uma boa pro Bahia, mas repito, não
pode chegar, pode estourar, pode ser titular absoluto, mas em princípio ele seria um jogador para compor o elenco, porque ele é muito bom jogador, mas não para ser protagonista, mas para chegar ali para compor o elenco e tornar o elenco um pouco mais forte. Tá bom, meus amigos? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Já mandei mensagem, vou mandar mensagem hoje cedo para o empresário do jogador para a gente entender se existe uma proposta oficial, como é que está a negociação, o que está travando, o que diz o Flamengo aí sobre isso. A gente vai trazendo para vocês aqui na Gol TV, tá bom? Você que tá comigo, deixa o like aí, inscreva-se que é importante demais pra gente. É muito importante pro nosso crescimento. Eu sou o jornalista Estel, essa é a Gol TV. Um forte abraço. Valeu.